Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Mais um dia nós acordamos, mais um dia estamos nesta terra, mais um dia nós estamos diante do Senhor. Estamos, meu Deus, em adoração. Estamos nos humilhando em Tua presença, só para te lembrar, Pai, para te mostrar o quanto nós somos dependentes de Ti. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe. Assim como diz lá no Salmo 139, Davi deixou bem claro que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe de tudo. Mas nós queremos, Senhor, render nossa adoração hoje. Nossa adoração em que estamos aqui, Pai, logo no início do dia. Assim como os passarinhos, assim como a natureza te louva, te exalta, nós também queremos te exaltar, Pai. Te exaltar pelas lutas, pelas vitórias, pelas provações, pelas alegrias, pelas tristezas, pelo aprendizado que nós temos todos os dias. Meu Deus, como é bom saber que o Senhor nos abraça, o Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos orienta, o Senhor puxa a nossa orelha quando precisa. O Senhor é um Pai tão presente. Quando nós pensamos que o Senhor não está ao nosso lado, aí é quando o Senhor se revela. Eu lembro agora do Giliard, Senhor, quando ele disse que a música Aquela Nuvem que Passa era o Senhor falando com ele. E que nós possamos entender, Senhor, como é bonito ver as obras das tuas mãos mostrando quanto o Senhor é grande, quanto o Senhor é o soberano de tudo. O Senhor carrega o mundo nas tuas mãos. Pai, como sempre, eu te peço, faz o teu querer, faz a tua vontade na minha vida e na vida dos outros que também agora vão nos ver, aqueles que vão nos ouvir, aqueles, Senhor, que vão ser alcançados por esse programa, Senhor, que o nosso objetivo ele seja alcançado todos os dias enquanto o Senhor nos permitir. E ajuda, Senhor, aqueles que estão necessitados, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão com alguém no hospital, aqueles que estão precisando de uma ajuda, aqueles que precisam de uma providência. Tudo está no teu controle. Tudo está nas tuas mãos. Nós te louvamos, nós te bendizemos agora e enquanto tivermos fôlego de vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora são 7 horas e 2 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está com a gente aí no Facebook ao vivo, aqui no Kawai também ao vivo. Você que vai estar assistindo a gente depois lá no nosso YouTube. Você que vai assistir a gente também lá ou vai nos ouvir lá no Spotify. Então, muito obrigado mesmo por essa sintonia, por essa amizade que ela vai se formando, né? A gente, engraçado, é uma coisa que nós estamos numa fase meio que gestação, né? Então tem pessoas que já me conhecem, tem pessoas que estão me conhecendo, tem pessoas que estão com a gente já no nosso hall de amizades e eu só tenho que agradecer. Então, vamos saber, hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Gente, eu esqueci de dizer para vocês que o programa de ontem foi o nosso programa de número 10. Hoje é o programa de número 11. Sem brincadeira. Pois é, e hoje eu estou transmitindo também, né, em pé, na imagem, porque aí fica melhor para vocês visualizarem lá no YouTube, tá bom? Então, o que aconteceu na quinta-feira? Como eu disse, vamos se acostumando, que até os cachorros querem vir pro programa também. Viu? Os cachorros da vizinha aqui. Então, gente, o que foi que aconteceu em 22 de janeiro de algum ano, de alguma época da vida, hein? Hein, rapaz? O que será? O que será que aconteceu? Gente, minha tela sumiu de novo. Pode um negócio desse? Mas, rapaz, o bicho quer me matar do coração, né? Vamos agora lá para
1532. Em 1532 foi fundada a vila de São Vicente e depois, né, com o passar dos anos, seria a cidade de São Vicente, uma das mais conhecidas de São Paulo. Porque São Paulo tem litoral também, só que o litoral ó, é lá para cima, enquanto o nosso é só a gente chegar, já chega numa praia, né? Então, ela é uma das mais antigas cidades brasileiras. Em 2008, o Brasil comemora os 200 anos da chegada da corte portuguesa a Salvador. Pois é, rapaz. Mas eu... eu preciso explicar para vocês uma coisa. Quem veio para cá, para Gaibu, foram os espanhóis, né? O Pinzon. Foi o Pinzon que veio para Gaibu. Inclusive tem lá as ruínas do forte. E os portugueses vieram para Salvador. Realmente. Tem essa ligação que a gente precisa fazer. E hoje é aniversário, sabe de quem? Ela tá no ar numa novela. Estou falando de Du Moraes. A eterna tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Quando teve a versão lá com a Vicete Bruno, que fazia a Dona Benta. Então, ela tá fazendo aniversário. Mas para os mais antigos, assim como eu, ela fez parte do grupo As Frenéticas. Sabe aquela música Dancing Days? Abra suas asas, solte suas feras? Pronto, ela fazia parte daquele grupo. De vez em quando tem os revival do grupo, né? Que é uma coisa muito boa. E a Du Moraes, ela tem uma voz linda e incrível, né? Ela foi lá, a gente precisa lembrar dela nesse sentido também. E você que está fazendo aniversário hoje, 22 de janeiro de 2026. Parabéns, feliz aniversário, viu? Que o Papai do Céu esteja sempre cobrindo você das mais ricas bênçãos, principalmente de sabedoria e de saúde. 7 horas e 6 minutos, previsão do tempo para esta quinta-feira. Gente, o site do IMET, não sei o que foi que deu nele, que ele não quis abrir. Então, hoje, a nossa previsão vai ser pelo clima-tempo. A previsão é o seguinte: sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. E também vamos para a direção dos ventos, vamos saber como é que fica a temperatura hoje. O sol nasceu aí às 5h15 da manhã e vai se pôr às 5h46. A umidade relativa do ar pode chegar a 91%, a mínima a 64%. A velocidade dos ventos pode chegar até 14 km por hora. Questão de chuva por hoje é de 8,4 milímetros. E a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima pode chegar aos 31. Hoje as informações são do Climatempo. Agora, 7 horas e 7 minutos. Obrigado você que está aí na nossa sintonia, né? Sintonia, toda vez eu falo sintonia de rádio, gente, pelo amor de Deus. A gente está chegando no rádio, fevereiro, tá? Fevereiro a gente chega. Agora é hora das manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o estado de Pernambuco. Gente, o negócio hoje está bem interessante, né? Tá um negócio meio... Gente, se eu sumir aqui é porque eu estou olhando para a tela aqui, tá? Não estranhe aí, vocês que estão no Facebook. Eu tive que colocar reto para a imagem ficar boa para vocês assistirem. Olha só, a primeira manchete do jornal de hoje. Cunhada de Toffoli nega a sociedade no resort vendido à família Vorcaro. Coisa de fofoca, né? Parece negócio de celebridade. Parece Cariúcha lá com médico, né? Pois é, rapaz. Aqui, meu querido Trump, Donald Trump. Trump recua de tarifas e afirma ter acordo sobre
a Groenlândia. Liquidação do Will é decretada pelo Banco Central. É aquele cartãozinho, né? Evoluiu, evocuiu, sei lá o que, tudo Will, né? O amarelinho, né? Então agora eu acredito que para ser liquidação é porque acabou, né? Então, você que tem o Will, o que é que vai acontecer? Vamos falar sobre isso, tá? Já já a gente fala sobre isso. Definido reajuste do piso do magistério. A gente também vai falar sobre esse assunto já já. E aí também nas manchetes esportivas, né? Está aqui logo a foto bonita aqui, olha só. Com a equipe principal, o Sport goleia. Retrô vence o Santa Cruz. Pois é, meu filho, pernambucano é uma coisa e brasileirão é outra. E a gente sabe, né? Quem é que dá mais emoção? É o pernambucano, né? Pronto. A gente fala do esporte já já, tá? A gente, como sempre, a gente faz aquela giradinha lá do futebol para saber o que é que está acontecendo com o Náutico Sport Santa Cruz. Agora são 7h10. Rapaz, olha, eu acho engraçado, gente, é uma coisa. Pronto, tá no aumento do volume certo aqui. Rapaz, é cada coisa que aparece aqui, viu? Que vai entender. Ó, minha gente, vamos falar sobre uma coisinha aqui chamada Compesa. Tem água na sua casa? Tem. Ah, gostaram da camisa? Bonita camisa, Fernandinho. Não é do tempo de vocês agora, não. Isso é do tempo, ó, lá de trás, anos 80, que tinha comercial. E vamos falar sobre a Compesa, gente. Pois é, tem água na sua casa hoje? Tem água na sua torneira agora? Pois é, vamos falar aqui sobre a situação da Compesa, né? Que, gente, pela fé, olha, o que é que tem de problema que o povo acha pelo em ovo, que pelo amor de Deus. Olha só, escute aí. Concessão da Compesa será homologada ainda em janeiro e 9 municípios têm tempo de aderir ao processo. Que história é essa? Que história é essa? Vamos entender. Exatamente, né? A Compesa foi privatizada, inclusive o prédio da Compesa fica lá em Santo Amaro. E diz aqui, ó, vamos entender agora essa história. Se a propaganda sair da minha cara, eu agradeço. Né? Porque prejudica aqui a minha visão, como é que eu consigo ler um negócio se tem uma infeliz de uma propaganda na minha cara, né? Fica complicado. E principalmente que eu tive que aumentar a tela aqui, aí eu fico sem poder dar informação, porque essa tela não sai. Ela não sai de jeito nenhum. Pronto, eu tenho que estar mexendo aqui. Água Preta, Amaragi, Catende, Cortês, Gamileira, Palmares e Chechel, na Mata Sul, Iati, no Agreste, Inajá, no Sertão, são os 9 entre 184 municípios pernambucanos que ainda não aderiram ao contrato de concessão da Compesa. Então, gente, lembrando, hein? Pernambuco tem 184 cidades, municípios. Então, você já sabe, né? Aula de geografia para vocês. Mas ontem, durante a Assembleia Trimestral da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, lá em Gravatá, a governadora Raquel Lira estabeleceu o prazo para uma semana em que os prefeitos decidam ou não participar do processo. Depois da homologação, lá vem a propaganda de novo. Eita, negócio chato. Me perdoem, tá? Um dia eu vou comprar uma assinatura do jornal para vir sem essas propagandas na minha cara. Aí diz aqui, ó. Pronto, deixa eu voltar aqui para o texto. Ela deu um prazo de uma semana para que os prefeitos decidam ou não participar desse processo da concessão. Depois da homologação prevista para até o final do mês, esses municípios não poderão aderir mais à concessão. Os contratos devem ser assinados em março.
A concessão vai ser o seguinte, gente, para a gente poder entender. A concessão vai garantir 10 mil quilômetros de expansão de rede de água com a troca de tubulações da década de 1960. Só que na rua que eu moro, a gente estava com uma vazão de água aqui desnecessária e quando nós fomos ver, a gente tinha cano de ferro. Vou repetir. Cano de ferro. E para completar, cano de ferro que estava totalmente entupido por terra. Entendeu? Pois é, a gente tinha isso. Então quer dizer, não era um cano de plástico, cano de PVC, cano de algum outro tipo de material. Não, era cano de ferro. E para completar, cano de ferro fino, enferrujado e todo entupido. Então imagine você, o governo vai ter que trocar todas essas tubulações, né? Já está trocando há muito tempo. Inclusive, se você notar que a água está chegando mais forte, é porque exatamente estão trocando as tubulações. Né? A rede de abastecimento ela está melhorando, está se modernizando. Então, vamos entender agora. A concessão vai garantir, né, esses 10 mil quilômetros. Ainda tem 15 mil quilômetros de expansão da rede de esgoto, 428 novos reservatórios e 403 estações de tratamento. Pronto. É incrível, né, rapaz? Como é que a tecnologia quer mandar em você? É incrível. Pronto. Não apareça mais não, por favor. Né? Porque fica atrapalhando aqui a minha leitura. Logo, logo a gente vai estar com uma tela grande, aí na tela grande não vai ter esse problema. Né? Eu estou no improviso aqui com uma telinha pequena. E o valor dessa outorga é de 4 bilhões e 200 milhões de reais, que serão divididos entre o Estado e os municípios. Ou seja, se os municípios gostam de se encostar no governo, agora vai ter que bancar também. Quer ter água, meu filho? Então pronto. Ajuda, tá? Vamos passar a coquinha, vamos passar aí, né, a cuia, vamos passar a canequinha, porque os municípios também vão ter que entrar no negócio. Quer ter água boa, bonita e agradável? Então pronto, vamos brincar de colocar dinheiro também aqui. Aí eu te pergunto numa hora dessa, né? É uma concessão incrível. É uma concessão incrível isso, né? O município já depende de Estado. Estado já depende de governo federal. Já depende de dinheiro de não sei de onde. Imagine você como é que os municípios agora vão ter que se adaptar a essa situação. É o que eu estou entendendo. Né? Não sei se você também está entendendo do mesmo jeito que eu. Então diz aqui, ó, por exemplo, Caruaru terá 32 milhões de reais. Igaraçu, 12 milhões. Gravatá, 10 milhões. Olinda, 30 milhões. Jaboatão, 53 milhões. Itacuruba, lá no Agreste, no Sertão, 4,12 bilhões. Aí diz aqui também que Recife vai ter 116 milhões de reais. Né? Aí diz aqui, ó, esse montante vai ser repassado em 3 parcelas. A primeira corresponde a 60% do valor, né? Como se fosse tipo uma entrada. Rapaz, é empeleitada. É empeleitada. Você conhece empeleitada? Pronto, você sabe muito bem o que eu estou falando agora. Minha avó fazia muito isso. Na assinatura do contrato até o fim do primeiro trimestre, a segunda de 20% até o início da operação, após a transição entre a Compesa e a empresa vencedora da licitação, e a terceira e última parcela corresponde aos outros 20% e será repassada em 2028, 2 anos depois do início da operação. Então é assim que o negócio vai acontecer, viu? Pois é. E daí eu fico perguntando agora. Aliás, tem até aqui, né? O presidente da MUP, Marcelo Gouveia, disse ter ficado satisfeito com as explicações da governadora, que garantiu conversar com os gestores que estão fora do processo da concessão. Pois é, né? Vamos deixar de gastar mais com festa, vamos deixar de gastar mais com evento desnecessário, vamos bater perna por aí para pedir investimento do pessoal lá de fora. Rapaz. É assim que as coisas acontecem.
Eu lembro do filme que eu assisto, né, que eu já falei para vocês, o Voyagers, e eu vi como é que foi feita a lâmpada. Eu tenho uma lâmpada aqui acesa que é quem dá essa iluminação legal aqui para não ficar com sombra, né? Ó, você tá vendo alguma sombra aqui? É porque a luz está acesa. Só que agora eu vou voltar lá anos e anos atrás. Um moço chamado Thomas Alva Edison, ele estava tentando criar exatamente o que nós temos hoje, a lâmpada. E ele precisava de investimento. Eu achei lindo essa explicação que o filme passa pra gente. Eu acho muito boa. E eu entendi tudo. Então, ele precisava de um investimento. E desse investimento era um dono de um banco que fazia, né? E ele dizia, olha, se você não resolver isso daqui para tal dia, para tal hora, eu não invisto mais em você. E daí ele ficava no desespero, porque ele tinha que fazer a lâmpada. Não dava certo, ele ia desistir. E teve que o menino voltar no tempo para dizer a ele, não, o senhor não vai desistir. Faça desse jeito, faça assim, faça assado. Até que ele conseguiu ter o que nós temos hoje, uma lâmpada acesa. Você já pensou? Então, pessoal dos municípios, né? Vamos passear, vamos lá para as Arábia, vamos lá para Dubai, vamos lá para não sei para onde. Só não vai para a África, né? Que a África, meu Deus do céu, é um continente só misericórdia, todo mundo sabe. Mas vamos lá atrás de dinheiro para conseguir as coisas para o povo aqui. Aí o que é que acontece? Vamos deixar de fazer muita festinha, vamos deixar de fazer muito oba-oba, pão e circo para o povo e vamos investir mais aqui, ó. Água, saneamento básico. Você acredita que tem gente que até hoje não tem um banheiro dentro de casa? Graças a Deus aqui na minha casa tem 2 banheiros. Porque a casa era dividida. Então ficamos com 2 banheiros. Imagine quem não tem um banheiro. Gente que faz as necessidades, joga num saco e vai para algum lugar. Então, prefeitos, vamos brincar de bater perna por aí. Né? Já falei que tinha de falar sobre isso. Então, a gente espera, né, que os outros municípios também possam conseguir esse dinheiro. E a gente sabe, né, prefeito? O prefeito tem obrigação hoje para muita coisa. Daqui a pouco vai ter que jogar dinheiro também no transporte. Pois é, rapaz. Eu estou gostando dessa chamadinha para as prefeituras, porque tem gente que acha que, não, é o governo que tem a obrigação de me dar dinheiro. Aí é o governo, é o projeto de não sei quem, é o projeto de não sei da onde, que tem que me dar o dinheiro para eu poder fazer as coisas. Não, meu filho, corra atrás. Corra atrás. É isso que você tem que fazer. Né? Deu para entender, gente, essa situação da Compesa? Ou seja, a empresa vai administrar o sistema e as prefeituras é que vão botar dinheiro lá dentro. Isso porque a gente não sabe como é que vai ficar o sistema da conta de água, né? Será que vai mudar alguma coisa nesse negócio? Depois, com o passar do tempo, a gente vai procurando saber e vai passando isso para vocês também. Vamos continuar aqui focando na cidade? Gente, engraçado, vamos falar de política. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Que tem pessoas que usam da maldade, né? Para dizer assim, não, ele está fazendo o programa porque a eleição está chegando, ele quer ser candidato a deputado, ou então ele quer ser candidato a alguma coisa. Não, ele está trabalhando para fulano, por isso que ele fala mal de ciclano, ele tira onda com fulano, ele faz isso, ele faz aquilo. Não tenho essa intenção. Não tenho essa intenção. Tá? Estou logo dizendo a vocês, pode tirar o cavalinho da chuva quem fala que não sabe. Tá? Simplesmente, eu tomei uma decisão de voltar a trabalhar com comunicação, de fazer uma coisa que faz parte da minha vida por muitos anos. Eu tenho 27 anos de comunicação. Já trabalhei com vereador, né? Como eu já disse para vocês, fui assessor de um vereador, mas isso não significa que eu devo estar aqui me aproveitando das coisas para estar ganhando dinheiro em cima de político. Tá? Não preciso disso. Ok? Pronto. Porque eu vou falar de uma coisa aqui agora que existem pessoas que vão virar as costas, que não vão gostar, que aquela coisa. É aquela história, como se diz assim. A gente, quando tem uma intimidade, ela não interessa a ninguém. Tá? Então, eu tenho minhas decisões, eu tenho minhas convicções, eu sei em quem eu posso votar, em quem eu não devo votar. Eu sei o que eu vou fazer e sei o que não devo fazer também.
tá? Que eu tenho 46 anos, estou caminhando para 47 anos. Então, não preciso de ninguém para estar definindo os meus passos. Olha só, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, anunciou que vai deixar as fileiras do Partido Liberal, alegando não ter apoio da direção da legenda para ser candidato ao Senado. Ele se manifestou por meio de nota divulgada nesta quarta-feira com o título Carta ao Partido Liberal e aos Conservadores e Liberais do Brasil. Por telefone, ele declarou que, diferentemente do que dizia o presidente do PL, em Pernambuco, Anderson Ferreira, sabe o Libertador, né? Isso. O trio elétrico Libertador vai estar hoje na comunidade de fulano de tal, cantando fulano de tal, não sei quem, pregador da palavra. Filho. Tá vendo as coisas acontecendo aqui? Continuando. Ele não estava isolado no partido. Fiel escudeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Gilson Machado Filho, media forças com Anderson Ferreira para disputar a vaga no Senado nas eleições deste ano. E aí ele diz aqui: a maior prova de que não estava isolado foi a repercussão nacional que ganhou a minha decisão. É só do que se fala nas redes sociais, pontuou. Tendo também uma explicação para as discussões. Não tenho contorcionismos, referindo-se aí à postura coerente à linha do partido. E ainda diz aqui, ainda sem anunciar para onde irá ou se manterá a candidatura ao Senado, Gilson Machado informou ter recebido convites do Partido Novo, do Podemos, do PP e do PSDB. E aí, ele diz aqui ainda no documento que reforçou que, apesar de ter sido escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser candidato ao Senado, não tem chancela da direção estadual do partido. Aí eu pergunto, essa decisão de quando a pessoa escolhe, eu quero ser senador, eu quero ser deputado, aí eu pergunto agora ao presidente da sigla estadual, o senhor quer colocar quem finalmente para ser candidato na sua chapa? O senhor vai ser o quê? Aí o senhor vai ser candidato a senador, a deputado, a governador, tudo junto. Ou então vai ser o senhor, sua esposa, seus filhos, sua cunhada, seu sogro, sua sogra, a sua tia, o seu tio, vai botar a família toda para ser candidato, é isso? Porque aquela coisa, independente de posição política, Gilson Machado, ele tem tanta expressão que o filho dele se elegeu vereador. E aí? Gilson Machado conseguiu mexer com a campanha eleitoral da Prefeitura do Recife quando foi falado sobre a história lá das creches. Aí agora, Anderson Ferreira, presidente da legenda em Pernambuco, não quer que ele seja candidato. Ele não quer. Aí quer dizer, o que vem de cima, lá do seu Costa Neto, com certeza ele também teria a intenção de que Gilson Machado fosse candidato. Aí aqui é barrado por causa de Anderson Ferreira. Aí é aquela pergunta que eu fiz, né? Eu acho que ele quer botar os parentes todinhos para ser candidato. É só o que está faltando na história. Então, gente, a política, ela é uma coisa que, assim, a gente precisa entender que de uma hora para outra, você pode estar sentado na mesa com alguém, ou então você pode estar lá na bancada. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é um... Mas quando dá fé, tá todo mundo sentado, comendo lá no restaurante, no rodízio. Isso acontece. Eu ainda me lembro até hoje que tinha um vereador chamado Rinaldo Júnior, que disse que era da oposição, e dizia que tinha um algo para revelar sobre um escândalo da prefeitura, mas no outro dia ele já estava filiado ao partido. E o que é que aconteceu? Ele fez todo aquele estardalhaço desnecessário. Até eu tive a oportunidade de pegar ele e dizer assim, eu digo, parabéns, senhor é um ótimo artista, viu? Porque o senhor conseguiu mexer com todo mundo e quando dá fé, de repente, o senhor foi para a bancada também comer da mesa. Então, gente, a gente hoje em dia, eu vou dizer uma coisa para vocês na sinceridade. Na sinceridade, eu quero ser sempre sincero com vocês.
Não preciso aqui fazer teatro. Quando eu quero fazer palhaçada, eu faço. Vocês já notaram isso. Mas não se incomode com política. Ah, porque eu sou eleitor de Lula, eu sou eleitor de Bolsonaro, eu sou eleitor de Miguel Arraes, eu sou eleitor de Ron Campo, eu sou eleitor de Raquel Lira, eu amo aquela mulher. Gente, vocês assistem novela? Assiste novela. Assiste filme, assiste seriado, agora você assiste Netflix? Pois é. De repente, os artistas, eles podem estar em outro lugar trabalhando, eles podem estar juntos em alguma coisa. Oi, mas fulano não odeia fulano? Quer um exemplo disso? Belo e Viviane Araújo. Estão fazendo novela juntos. Estão fazendo um par romântico, mas estão separados na vida real. E aí? Então, meu nobre, minha querida ouvinte que está ouvindo agora, eu preciso dizer para vocês, não compre briga desnecessária. Não compre briga que não é sua. Ah, porque eu defendo fulano de tal com unhas e dentes, é o meu presidente, é a minha governadora, é o meu governador. Pra que isso? Aí lá vai, chega o tempo, você vai embora e ó, eles estão nem aí pra você. Tá? Sabe aquela história de estar fazendo a necessidade e andando? Pronto, é o que acontece na política do mundo. Você vê Donald Trump como é que ele estava e como é que agora ele está? Simplesmente Trump é aqui, ó. Ele gosta de brincar com as pessoas. Pronto. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, acabou. Então, entenda. Não compre briga de político. Não compre. Porque isso é uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês. Que tinha um moço chamado Cardinô. Cardinô, que agora está falando de outras almas cebosas, né? Cardinô, ele dizia assim, né? Pegue o dinheiro do candidato e não vote nele. Você vê um cara que ele é um agente de comunicação, um veículo de comunicação, permitir que ele dissesse isso. Ao invés de dizer assim, né? Preste atenção na história política do seu candidato. Vá procurar saber, não é nas redes sociais dele, não. Vá procurar saber, bote no Google agora, bote lá na inteligência artificial, bote no Gemini, que é o que eu gosto mais de ver. Procure saber sobre a vida de fulano de tal. Lembra que a gente falou aqui do Raul Jungmann? Eu não lembro de escândalo nenhum dele. Mas eu sei de algumas coisas da vida dele. Então, se você quiser saber quem é fulano, quem é cicrano, se você depois, quando chegar na época da eleição, você vai escolher em quem você vai votar, aí você pega e faz assim, ó. Vai lá na inteligência artificial, vai lá no site do TRE e procura saber quem é a pessoa em que você está apaixonada por ela. Deixe de ser besta e tá se deslumbrando com quem não merece. Deu para entender o raciocínio? Então, a política, ela é um palco. Os políticos são artistas. Simplesmente isso. Eles são pessoas que conseguem fazer o discurso para lhe conquistar. Lembra do Mussum? Eu lembro até hoje do Mussum. Eu assisti os Trapalhões quando era pequeno. Né? Cresci assistindo os Trapalhões. Uma das coisas que eu assistia. E Mussum dizia assim, né? Casa comida $1 milhão por mês. Entendeu a jogada? Pronto. Tome cuidado com aquilo que você está assistindo. Tá? Tome cuidado com aquilo que você está vendo e não compre a briga dele não. Porque ele não merece não. Não merece uma palha. Simplesmente vote e acompanhe. Vamos continuar falando aqui sobre essas questões de política, né? Eita, rapaz, o noticiário tá pesado, né? Tá nada, tá é bom, menino. Pois é, falando de Compesa. E também, olha só, rapaz. Aliás, aqui, né? Vamos logo pro... Vou jogar aqui logo a musiquinha do Brasil. Pronto. Isso. Agora, 7 horas e 33 minutos. Não se perca no tempo. Eu falo demais. Eu falo demais, mas deixo você sabendo das coisas, viu? Essa é a diferença. Pois é, bebê. Isso. Saia daqui da minha frente também. Saia, por favor. Isso. Minha gente, eu também sou professor. Sou professor porque vovó dizia pra mim: meu filho,
Você tem jeito para ensinar, você sabe falar, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. E seja professor, meu filho. E eu atendi o desejo de vovó. Sou professor, né? E por isso que eu tenho essa coisa assim, né, de poder dizer para as pessoas como é que as coisas funcionam, explicar, mostrar como é que é, porque eu vou dizer para vocês aqui, professor de uns tempos para cá tem sido, vamos dizer assim, uma dor. Porque eu vou dizer para você, hoje as pessoas são mais insensíveis, são ignorantes. Hoje em dia existem pessoas que não respeitam o pessoal da segurança, o pessoal da saúde, né? Chega no hospital já quer ser atendido porque se acha a Suzana Vieira. E os professores também. Eu vi até inclusive uma reportagem, eu não lembro de qual foi o lugar, que a diretora ela pediu para sair da escola porque ela estava sofrendo ameaça. Ameaça sabe de quem, gente? Da comunidade. Porque ela foi colocar regras e as crianças não aceitavam. Os pais, os responsáveis dos alunos não aceitavam. Então, escute isso aqui. Piso do magistério tem aumento de 5,4% e vai para R$ 5.100 em 2026. Pois é. A medida provisória assinada por Lula atualiza o valor e cresce acima da inflação. Aí eu te pergunto agora, né? R$ 5.100. O professor vai ter que agora pagar imposto de renda. Imagina você trabalhar em 3 escolas, né? Que vida... Se o pessoal dizia lá na música da escravizada que vida de negro é difícil, imagine a vida do professor, é mais difícil ainda. Lembrei agora da Milena do Big Brother, né? Não, porque você tem que se lembrar da nossa ancestralidade, nós sofremos, nós temos os nossos ancestrais sofreram violência. E a Milena disse, oi, eu não tenho nada a ver com eles lá atrás, não. Eu tô aqui de pé, assim como você também tá. Não, você tem que se unir comigo porque nós temos que levantar a bandeira. R$ 5.100. Se os professores tivessem o mínimo de, vamos dizer assim, né, de respeito por parte das pessoas e das autoridades, porque é muito bom você criar uma lei quando diz assim, o professor sofreu violência, o professor foi ameaçado, o professor foi isso. O professor não tem que ser ameaçado. Sabe qual é o problema muitas vezes? É que a escola, ela se fecha para a comunidade. Enquanto ela deveria estar aberta, mas colocando regras. A polícia também tem que estar presente na escola. Infelizmente. Aí você diz assim, você é a favor da escola militar? Num caso desse eu sou, porque parece que quando entra o militar na história, a disciplina chega. O pessoal entende o que é disciplina. A disciplina não precisa vir obrigada. Tem um tio de um amigo meu que ele morou no internato, ele viveu no internato, e ele hoje ele é regrado. Ele tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para comer, tem hora para fazer tudo, tem hora até para tomar banho. Ele pode estar pingando suor, mas não é hora dele tomar banho. Na hora certa dele tomar banho, ele vai tomar. Sabe aquelas mães? Vou até falar agora, vou sair da minha linguagem profissional e vou entrar no popular. Por isso que eu disse que o nosso jornalismo ele é diferenciado, porque eu vou falar, eu não falo linguagem técnica profissional o tempo todo, não. Eu não estou de terno e gravata. Eu estou na posição também de ser humano, de cidadão como você. Então eu tenho total liberdade para falar. Falo do jeito que eu quiser. Goste de mim quem quiser. Eu sei que tem gente que gosta de mim quando eu imito as coisas, quando eu falo desse jeito, quando eu falo do jeito que você vai entender mais fácil. Você que está ouvindo agora, eu espero que você não seja esse tipo de pessoa. Tá, pessoal do Kawaii? Vocês também estão de olho aí, né?
Estamos de olho. Imagine, eu já, por exemplo, eu exerci a profissão, né? Eu, de todo jeito, exerço a profissão de professor, mesmo sendo bombeiro civil, já dei aula de comunicação em comunidade, e digo para você assim que o respeito se conquista, não é uma imposição. Respeito se conquista. Sabe aquela regrinha de convivência? Ah, é porque isso aqui não pode, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso é aquilo. Sabe aquela coisa? Manhã tá precisando tomar uma providência dentro de casa? Me perdoe, mas assim, pode ser duro o que eu vou falar agora. Mas eu sou a favor quando a família, principalmente o pai ou a mãe, tem que falar mais grosso quando o menino não quer obedecer. E fazer o além da história. Porque eu até hoje, eu tenho vou dizer assim no popular, né? Eu tenho um calombo aqui nas minhas costas, que meu pai deu um murro nas minhas costas, porque eu joguei uma coisa para ele. Ele me pegou, me bateu e disse: eu não sou cachorro para você jogar nada para mim não. E depois de tantos anos, eu já adulto, velho, barbado, assim como eu estou aqui, meu pai fez o que eu fiz com ele lá atrás. E daí eu disse para ele, tirei a minha camisa, mostrei o que eu tinha nas costas, o que eu tenho nas costas, e disse para ele: o senhor se lembra disso aqui? Isso aqui foi o senhor que me disse: eu não sou cachorro para você jogar nada para mim. Sabe o que foi que aconteceu com meu pai? Ele saiu chorando. Abaixou, pegou o que ele tinha que me dar, me deu na minha mão e saiu chorando. Por que será que ele saiu chorando? Ah, foi de remorso, foi de arrependimento? Não. Então, muitas vezes, a gente tem que parar, até inclusive, é bom a gente falar dos professores, que a gente fala da educação, porque a educação ela tem duas partes. Não vou nem colocar a terceira, que a terceira é o governo. Mas principalmente aqui, ó. Família e escola têm que andar juntas. E lembrar um detalhe para você, que a educação da escola é para ler, escrever, refletir sobre a vida. Mas a educação do com licença, por favor, obrigado, por gentileza, vem de casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é família, é quem tem que fazer essa parte. As professoras, os professores já têm muito o que fazer, além de ensinar seu filho a ler. Além de ensinar seu filho a ser gente também. Não se esqueça desse detalhe. Quando você vai na escola e vai dar um bale na professora, sabe que você está errada? Totalmente errada. Porque você não tem esse direito. Você acha que a polícia chegaria dentro da sua casa e daria um bale, uma pisa na senhora? Não, né? E por que a senhora gosta de ser a escandalosa, a rainha da sucata? Preste atenção, a senhora também já foi para a escola, sua mãe também já foi na escola saber como era a sua vida como aluna ou como aluno, né? Também estou falando com os pais. Mas é uma coisa, gente, que a gente precisa entender. Professor merece respeito. Até, inclusive, tem uma situação aqui, e eu não vou nem entrar nela, e diz que tem uma professora aqui que ela vai responder processo por injúria racial a um aluno. Mas aí eu te pergunto, antes de falar sobre um crime de injúria racial que partiu de um professor para um aluno, o que será que aconteceu antes? Esse é o problema. A gente tem a mania de julgar os outros, né? A gente julga os outros, mas não analisa as coisas. É por isso que existe uma coisa chamada processo. Existe uma coisa chamada investigação. Ah, é? Ah, ele fez isso? Não, peraí. Antes da gente julgar o cara, vamos saber o que foi que aconteceu. Qual era o histórico dessa vida? Ah, mas ele cresceu num ambiente de violência, um ambiente tóxico, de violência psicológica. Então, ele tem o direito de responder para a sociedade aquilo que ele recebeu. Não, nada disso. Eu poderia ser um cara hoje
totalmente desmantelado. Para não dizer outra palavra. Eu poderia ser um cara que não pensasse nos outros, um cara que saísse por aí pisando, um cara que chegasse por aí, como se diz, tirando a minha ronda. Mas não. Eu tenho meus princípios lá de trás. Eu recebi a minha educação que veio de casa, foi da minha avó e foi do meu avô. Eu tinha um tio da polícia, aliás, tenho, né? Porque ele não morreu. Eu tenho um tio da polícia que ele era a minha imagem de pai. O meu pai não era presente. E nem por isso eu virei uma alma cebosa. Graças a Deus que a minha família, por parte de mãe, me fez ser gente. E uma dessas pessoas que me ajudou muito foi a minha avó. Então, até inclusive, eu posso dizer, eu fui criado por vó, mas eu não sou aquele menininho mimado que às vezes elas fazem isso. Né? Carinho, né? Às vezes carinho, excesso de carinho. Então, minha gente, pensem, respeite o professor, respeite a professora, respeite o pessoal da escola. E pessoal da escola, existem os dois lados da moeda. Às vezes você chega na escola, o porteiro já diz assim, diga o que a senhora quer. Eu fui porteiro de escola. As pessoas amavam meu plantão. Porque eu dizia, bom dia, dona fulana, tudo bem? Como é que a senhora tá? Foi o que aconteceu. Ah, eu vim falar com a professora de fulano. Entre aí, aguarde um momentinho. Vá ali na secretaria. Eu sempre dizia isso. Eu sempre atendi dessa forma. Então as pessoas gostavam de mim quando eu estava no dia do plantão por causa disso. É você olhar para o outro como realmente um ser humano. Não é olhar para o outro como se fosse um cachorro vira-lata na rua. Sai daqui! Toda ação tem uma reação. Então, o que é que acontece aqui? A gente precisa pensar bem. Você quer dar aos outros aquilo que você quer receber? Essa é a lógica. Parece que a gente está no momento da palavra, né? No momento da reflexãozinha. Pronto. Não dê aos outros aquilo que você não quer. Se você quer ser tratado bem, então trate bem. Porque um dia alguém vai olhar para você, vai reconhecer e vai dizer, puxa, realmente eu gosto tanto dessa pessoa, porque ela me traz uma paz quando ela me atende. Tá bom? Ficou o recado. Todos nós somos responsáveis por uma sociedade saudável, segura e feliz. De preferência feliz. Porque hoje em dia, eu fico me perguntando aqui, até onde a gente vai com tanta ignorância, com tanta falta de amor? Todo dia a gente tem que ver alguém fazendo uma maldade com o outro. É maldade com o ser humano, é maldade com o bicho, é maldade com o ser lá que for. A gente precisa descarregar aquilo que a gente recebe de ruim de outra forma. E não tirando a vida dos outros e não fazendo mal aos outros. Tá? Isso é sagrado. Não dê aos outros aquilo que você não quer. Respeito aos professores. Professores também vivem estressados porque é um dia inteiro trabalhando com não sei quantas crianças mal educadas. Por que será que a professora foi com injúria racial? Com a coitadinha da aluna. Bichinha, rapaz. Eu acho que um dia essa menina já tinha chegado virada no giraia, né? Pensa bem. Pensa bem. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer para você. Gabriela é só na novela, tá? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, eu não quero saber. Goste de mim quem quiser. Pois é, Gabriela. Não vai durar muito tempo, não. Tá bom, Gabi? E já lembrei agora de uma pirrainha, né? Eu morri com ela, né? 1, 2, 3, deu. Pronto, encerrei o assunto. Falei dos professores, falei da família, falei desse aumento. E assim, né? Agora o professor se prepara que vai ter que ter um contador para fazer aí as suas declarações de imposto de renda. Eita, meu Deus. Olhe, respire fundo. Rapaz, tem um negócio aqui que aconteceu. Eu acho que eu nem percebi. Né? Aqui, ó. Peraí, vamos passar a notícia aqui. Agora, 7h48. Você sabe, né? Quem me conhece já sabe que eu falo demais, né, Derbal? Então pronto, eu falo demais. Falo mesmo. Gosto de mim quem quiser.
Gente, olha só. Não, eu quero entender isso aqui. Para o mundo que eu quero descer. Como eu digo sempre para vocês. Para o mundo que eu quero descer. Dá licença. Não, abra a porta aí, motor, que eu quero descer. O minha história, rapaz. A TIM fora do ar. Clientes relatam instabilidade na operadora nesta quarta-feira. Rapaz. E a Veveta que faz a propaganda da TIM. E também a Isa. Mas, rapaz, que negócio é esse? Ô, Ninho. Olha, o pico de notificações aconteceu às 4h42 da tarde, quando houve um aumento de queixas sobre falhas nos serviços. Respira fundo. Eu ontem também estava com problema na internet. Pois é, né? Liguei para o meu provedor e disse para eles o que estava acontecendo, né? E daí resolveram, né? Resolveram. É melhor resolver lá do que vir aqui. Quer dizer aqui, né, que em menos de uma hora o site da operadora já havia registrado cerca de 1.000 reclamações. O pico das notificações aconteceu aí nesse horário que eu falei para vocês, né, perto das 5 da tarde. E engraçado, né? Já aqui em Pernambuco, os municípios com maior número de registros foram Recife, Olinda e Jaboatão. Também houve relatos de instabilidade em João Pessoa, na Paraíba, em Fortaleza, no Ceará, Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os problemas mais notificados pelos usuários foi falta de sinal, dificuldades da internet e também falha geral nos serviços da operadora. No final da tarde, a TIM se pronunciou sobre o problema, confirmando a instabilidade nos serviços. Aí diz aqui, ó, a TIM informa que identificou uma instabilidade na rede que atende os clientes do Recife. Os usuários podem encontrar dificuldades na utilização dos serviços de voz, dados e internet residencial devido ao rompimento de cabos de fibra ótica. Rapaz. Eita, Lele, agora lá vou eu falar de novo. Rapaz, eu falo, né? Se acostume comigo. Rompimento de cabo de ultrafibra. Né? No caso aqui, a da fibra ótica, aliás. Agora eu te pergunto, será que não fizeram uma expropriação dos cabos? É que o que a gente vê de malandro que está roubando cabo de internet não é brincadeira. Só o pessoal aqui do meu provedor tiveram que fazer reposição algumas vezes. Aliás, eles fazem reposição algumas vezes por conta de gente que está levando o cabo, que está levando a caixa, que está levando tudo. Né? Porque aí é fio de cobre. Opa! Tá todo mundo louco. Opa! E aí o que vai acontecer? Problema no serviço. Eu acredito que seja assim, né? Já que eles falaram aqui, né? Foram bem sinceros de dizer que teve um rompimento de cabos. Então, o negócio é BO, né? É BO, né, bebê? Isso. Então, muito obrigado a você que está aí na nossa companhia, não é sintonia. Sintonia é só quando a gente for pro rádio. Muito obrigado a vocês que estão aí comigo. E vamos dar uma relaxada agora? Pois é, vamos dar uma relaxada agora. Vamos falar um pouquinho sobre o agente secreto. Ontem eu ia trazer a notícia aqui, mas eu não consegui encontrar. E tem um negocinho aqui, né? Eu falei dos orelhões. Lembra que eu falei dos telefones? É, que eu falei que eu vivi, eu nasci, eu vivi, tudo isso. Era uma loucura. Pensa numa coisa que até hoje eu tenho saudade. 7h52 agora. E o orelhão, ele é um dos símbolos mais marcantes do filme O Agente Secreto. E ganhou destaque no cinema São Luís. Ícone da produção dirigida por Kleber Mendonça Filho, o telefone público passou a integrar ações de divulgação do longa e chama a atenção do público que frequenta o cinema. Oh, rapaz, que coisa bonita! Utilizado como elemento central na ambientação da década de 70, o orelhão aparece em cenas emblemáticas, com o personagem Marcelo, eu chamei de Pedro. Marcelo, interpretado por Wagner Moura, que se consolidou como uma das imagens mais reconhecidas do filme. No Cinema São Luís, que é uma das principais locações do longa, o objeto funciona como peça expositiva da identidade visual do filme. Criado nos anos 70 pela arquiteta Chu Ming Silveira,
O Orelhão foi, por décadas, parte do cotidiano das cidades. E aqui eu já falei, né? Eu contei a história do Orelhão aqui para vocês. E no filme, ele vai além da função cenográfica e contribui para a construção da narrativa. A presença dele no Cinema São Luís também reforça a relação Agente Secreto com Recife, cidade natal do diretor Kleber Mendonça Filho. Então, já pensou, gente? Vai lá, dá uma brincadeira lá no telefone, né? Pelo amor de Deus. Só não vale depredar, né? Destruir. E diz aqui uma coisinha boa sobre o Agente Secreto. Vencedor de Criticals, aliás, peraí, oi. Vencedor do Critics, agora, Critics' Choice Awards, na categoria Melhor Filme Internacional, do Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Ator, né, que foi para Wagner Moura. O longa ainda está em exibição nos cinemas, já ultrapassou o marco de 1.200.000 espectadores e arrecadou mais de 28 milhões de reais. Eita, Lele. Aí aqui, como eu não pude ver a informação ontem, ela está aqui na minha cara, bonitinha. O filme está pré-indicado ao Oscar. E nessa semana, os votantes da Academia de Cinema de Hollywood escolhem as produções que vão competir pela estatueta. O resultado será divulgado hoje, né? Eu acredito que já amanhã a gente já vai dizer aqui se o Agente Secreto vai concorrer a alguma coisa. E com certeza vai concorrer. A expectativa é de que o filme ele entre nas categorias de melhor filme internacional, melhor direção de elenco e de melhor ator. Com certeza, Wagner Moura. Pronto. Então, gente, bom saber, né, essa história aqui, poder dar uma revivida no Orelhão. Tem que um filme ou uma novela chamar a atenção da gente sobre essas coisas, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu amo essas coisas. Eu amo reviver os passados. De preferência, passados que tenham sido bons. Muito bons. E passado ruim não é comigo, não. Tô fora. Tô fora. Totalmente fora. Vamos aproveitar e fazer o seguinte. Vamos agora dar uma olhadinha lá no futebol, né? Eita, Lele, que o negócio foi bom ontem, né? Então pronto. Vamos soltar a vinheta rapidinho aqui, pela misericórdia, Lele. Rapaz, tudo bem que eu vou lendo aqui os jornais de graça, né? Não pago nada, mas eu vou entrar em contato com eles para para poder fechar uma parceriazinha. Mas o engraçado é que as propagandas não tem dó, né? Tá na cara da gente, a notícia some. É uma coisa de louco, meu Deus do céu. Pois é, vamos falar do Pernambucano. Roger Silva estreia com goleada e Sport faz 5-0 no decisão pelo Pernambucano. Oi! O Sport faz 5-0 no decisão. Massa, muito bem. Né? Parabéns pra você. Aí eu vou dizer que nem o povo fala, não fez mais que sua obrigação. Aí aqui, sob vaias e gritos de protesto, Santa Cruz joga mal e sofre derrota para o Retrô, lá na Arena de Pernambuco. E aqui o Náutico, o seguinte: Guilherme dos Anjos confirma mudanças na escalação do Náutico contra o Jaguar. Ele diz aqui, gestão de elenco. Então, aí foram as manchetes do nosso futebol. E que agora, 7 horas e 58 minutos, já dá tempo para a gente refletir, né? Vamos lá, vamos embora.
Pois é, e hoje eu quero pensar um pouquinho com você. A gente já refletiu, né, aqui sobre a questão da educação, do caráter, como a educação do ser humano pode e deve ser. Mas eu quero deixar uma coisinha bem lembrada, bem fixada no seu coração, que seja como uma tatuagem que você não vai tirar nunca na sua vida. Como você quer que as pessoas lembrem de você? Você quer ser aquela pessoa que é lembrada por ser carrancuda, ignorante, grossa? Ou você quer ser lembrado por as coisas boas que você faz, as palavras que você diz, a sua sabedoria, o seu jeito, a sua energia positiva? Eu acho lindo quando uma pessoa diz assim: ah, eu gosto de fulano, que quando ele chega ele me dá uma paz. Ah, eu gosto de fulano porque quando ele chega, nossa, a gente conversa que se deixar o tempo voa. É tão lindo isso. Uma coisa é sermos pessoas do bem. E outra é as pessoas acharem que a gente é a popular otária, besta, tabacuda. Mas isso é o que a gente não pode ser. Ah, eu sempre tenho que dizer sim porque fulano quer. Não. Coloque limites. Mas não se esqueça. Queira ser sempre lembrado pelas pessoas, mesmo depois da sua passagem para o outro lado da vida, por coisas boas, por coisas positivas. De vez em quando a gente às vezes não aguenta e a gente solta os cachorros, né? É uma coisa meio Ana Maria Braga. Mas eu vou dizer para você, eu estou fazendo por onde ser lembrado por coisas boas que eu faço. E faço por onde a cada dia jogar fora tudo aquilo que não serve para minha vida. Porque o que eu não quero, eu não vou dar para os outros. 8 horas em ponto, vou indo embora. Amanhã a gente se encontra de novo, se Papai do Céu nos permitir. Obrigado, mais um dia de missão cumprida. Hoje eu falei demais, né? Foi pouca notícia e muita reflexão. E assim vai acontecer todos os dias. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. Obrigado, Kawai. Cheiro no grande... No grande não, ó. Cheiro no coração bem grande, foi isso que eu quis dizer. Eita, cheiro no grande ninguém merece. Então, gente, mais um dia de missão cumprida. E se amanhã não chegar por aqui, você sabe, né? Papai me chamou para descansar. Mas eu tenho certeza que ele vai deixar a gente fazer esse encontro de todos os dias, sempre às 7 horas da manhã. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia, pela sua amizade. E amanhã a gente se fala.